Cara, o que que te move? O que que faz você continuar escrevendo, pesquisando? Porque eu gosto de insistir num aspecto que me parece muito importante. Vinho é um prazer pessoal. Isso é muito bacana. Não existe um vinho, não existe um terroir que não esteja ligado com o seu produtor, que não tenha gente, não tenha as mãos humanas. É por aí. Porque o vinho não é você chegar assim, abrir e beber. Quer dizer, o vinho carrega muita história, conteúdos muito bonitos. Tanta sabedoria, eu diria uma enciclopédia viva aqui na minha frente. Então o consumidor vai pelas medalhas. E eu digo assim, fuja das medalhas. O melhor vinho é aquele que você gosta. Os editores colocaram apreciação de vinhos com o sexto sentido. Uau, espetacular, muito que bom. É algo teu. Sim, né? E de ninguém mais. De ninguém mais é teu. Porque se você não escolher o vinho, alguém vai escolher pra você. Melhor é um conceito de absoluto que não há absoluto no vinho. Cheers, saúde. Cheers. Viva! O vinho faz histórias emergirem. Faz um advogado de descendência francesa que pesquisa o Brasil desde os anos 70 se tornar doutor em geografia. E faz um homem acreditar que pode mudar o mundo uma página por vez. Eu sou Felipe Vasconcelos, produtor de vinho e fundador da vinícola Fortuna. E este é o Vinho Faz. Conversas de quem faz vinho sobre o que ele faz. Rogério Dardot é descendente de uma família de produtores de vinho do Vale do Loire, na França, desde o século XVI. Mas não é na França que ele escolheu fazer sua vida, é no Brasil. Advogado especializado em direito coletivo do trabalho, pesquisador da vitivinicultura brasileira desde os anos 70, autor de 7 livros sobre vinhos, 4 deles dedicados à produção brasileira. Rogério é associado benemérito da Academia Brasileira de Direito do Vinho e foi condecorado com o prêmio Amigo do Vinho Brasileiro pela Associação Brasileira de Enologia. Mas não é só isso. Rogério é doutorando em Geografia pela PUC-Rio e sua tese é sobre a vitivinicultura no estado do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em Engenharia de Produção pela UFRJ, COP. Ele é um homem que estuda o vinho como um fenômeno social, econômico, geográfico e jurídico. E ele acredita que pode contribuir de alguma forma com um mundo mais justo. E é isso. Com o Cabernet Franc, que aliás uma das varietais que Rogério Dardot comentava aqui comigo nos bastidores, trazendo uma baita de uma identidade para o nosso território. Vamos falar disso, da Sauvignon Blanc. A gente então abre o episódio número 20 do Vinho Faz. Seja muito bem-vindo, Dardot, ao Vinho Faz. Saúde. Cheers, saúde. Cheers. Viva! Muito grato, Felipe, por essa oportunidade de estar aqui no Vinho Faz. A você e a toda a equipe que está envolvida nesse projeto, que tem uma dinâmica muito rica e que abraça vinho, que é muito bacana. Eu sempre digo que a grande beleza do vinho é esse abraçar, que é o mundo, né? Embora eu tenha me dedicado muito ao vinho fino brasileiro, eu acho que o vinho a gente tem que apreciar de todos os lugares e ir formando os próprios prazeres, os próprios interesses, né? A riqueza é essa, vinho é muito diverso e você pode apreciar um e não apreciar outro, não é? E eu o inverso. Então isso é muito rico. Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer, Rogério, tê-lo aqui, tanta sabedoria, eu diria uma enciclopédia viva aqui na minha frente. Vamos trazer esses assuntos. Mais de 500 vinícolas visitadas em solo brasileiro, é por aí mesmo? Hoje eu já não estou mais dando conta, viu, Felipe? Já tive uma dinâmica melhor. Eu já tenho contabilizadas hoje, no livro Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, eu relacionei 498 produtores. Depois eu complementei com o volume 2 de Gente, Lugares e Vinhos do Brasil com mais 311. Esse livro foi lançado em junho de 2024, portanto estamos há 2 anos desse lançamento. E nesses 2 anos eu já tenho novas 160. Meu Deus. Então eu estou assim num conjunto de 900 e já tive um período em que eu andava bem pertinho em termos de conhecimento físico, porque eu acho extremamente importante a relação com o produtor, o conhecimento dos vinhedos. Isso é muito importante para dar a dinâmica, porque o vinho não é você chegar assim, abrir e beber.
Quer dizer, o vinho carrega muita história, conteúdos muito bonitos, né? Então eu sempre tive esse desejo de estar presente. Hoje não estou dando mais conta, né? Estou com um déficit aí, mas vamos caminhando. E muito bacana quando eu fiz o convite, você ainda comentou comigo, peraí, mas eu preciso ir lá. Eu tenho um prazer enorme de dizer que a nossa Vinícola Fortuna já está no seu livro, nessa edição de 2024. Aliás, muito obrigado aqui, que fique registrado, incrível. É um prazer enorme estar dentro do seu livro. E já pegando esse gancho, você falou, não, peraí, mas eu preciso ir lá conhecer pessoalmente. E a gente esteve nessa manhã visitando Fortuna. Esse é motivo de muito orgulho. E o que você viu lá nesse terroir? Imagino que a gente está seguindo o caminho do vinho brasileiro. Qual é a sua percepção sobre isso? Bom, primeiro eu gosto de citar por que meus livros têm esse título de Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Pelo velho conceito de terroir, que no meu ponto de vista está vivo, está em grande mutação, porque nós já temos algumas diferenças do ponto de vista de produção de vinhos. Mas o conceito de terroir ainda está vivo, ou seja, gente, não existe vinho sem gente que o faça, né? É a terra, né, o conhecimento do solo e o clima, juntando tudo com os saberes de quem participa, de quem constrói aquele conjunto, né? Então eu continuo apreciando muito essa realidade, embora reconheça que há vinhos de grande expressão na produção mundial e na produção brasileira, especialmente, com uma dispersão. Eu criei até um conceito, vinhos de constitutivos dispersos, ou seja, é produzido num lugar com um enólogo que vem de outro, com as coisas. Então, os constitutivos dele, de gente, lugar, clima, solo e companhia, são dispersos, né? Não é o caso da realidade que eu observei hoje pela manhã, da Vinícola Fortuna, vinhedos muito bem tratados, e eu chamo de gente, porque eu gosto de citar os nomes, né? O trabalho de consultoria do Matheus Meira, né, que eu conheço desde muito jovem, iniciando carreira lá em Diamantina, em Minas Gerais, tem tido uma contribuição grande à vitivinicultura do estado do Rio de Janeiro. Então vi vinhedos muito bem cuidados, mas ele é o consultor. O que me chama a atenção é a beleza de ver, na ausência dele, a paixão de um produtor que cuida do seu vinhedo e do empreendimento no conjunto, né? Então, me passa a sensação do vinhedo Fortuna, alguém que está preocupado em elaborar vinhos de um excelente padrão. Tá? Matheus Meira na viticultura e Mário Lucas Jedli na enologia. Então, isso é muito interessante ver o rigor com que o empreendedor está seguindo nas avaliações e na caracterização do vinho que vai marcar a Vinícola Fortuna. Isso para mim foi muito importante, está sendo importante, e vejo um futuro muito bonito para a vinícola. Espetacular. Agora, você viu lá, são 3 varietais. Eu queria já entrar nesse ponto. A gente tem a Syrah, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc. Eu fui nessas 3, claro, pelo conselho do meu amigo, do José Carlos. Uhum. Olha, e essas são talvez as varietais que mais se produz, que mais pode entregar qualidade. É muito interessante ver outros produtores com outras varietais, mas eu escolhi essas 3. Do seu ponto de vista, todo esse estudo, toda a sua bagagem, o Rio, a nossa região já tem uma identidade, já tem alguma tendência para algum tipo de uva? A gente falava muito de Sauvignon Blanc. Como que você enxerga essas varietais? Bom, primeiro é importante que a gente diga, não é, Felipe? Nós não sabemos nada ainda sobre a viticultura do estado do Rio de Janeiro. Não é? Ela é muito recente mesmo. Nós temos que imaginar que tudo começa, a retomada, né? Porque a viticultura do estado do Rio de Janeiro teve uma presença no século XIX que foi uma coisa efêmera e não avançou. E a grande retomada vem a partir de 2010. Então é muito jovem. O que acontece? As experiências do agrônomo Murilo Albuquerque Regina, com diversas castas, conduziu
a adoção da vitivinífera Syrah como aceitando o manejo por dupla poda, porque é um cultivo específico, com regras próprias e tudo mais. E a Syrah aceitou. O próprio Murilo Albuquerque Regina brinca, diz, não, isso era o que eu tinha, plantei a Syrah. Bom, só que ela respondeu favoravelmente e diversas outras uvas não responderam favoravelmente. No meu ponto de vista, as 3 castas que a Vinícola Fortuna elegeu são as castas que vão marcar a produção, menos a Syrah, porque a Syrah, que aceita muito a dupla poda, ela tem que ter algo do Syrah Fortuna. Tem que ter algo do Syrah Fortuna para ela não ser o lugar comum. Nós vamos ter aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje, em torno de 45 produtores, 45 Syrahs. Boa. Vamos ter 45 Syrahs. Distintas. E nós vamos... Eu insisto com o produtor que persiga uma identidade para essa variedade. Tá? Isso é muito importante. Sobre a Sauvignon Blanc, isso, na minha avaliação, é a casta que vem demonstrando uma personalidade marcante na Serra do Rio de Janeiro. Tá? Nós temos também no norte do estado e tudo mais, mas na Serra vem marcando de uma maneira muito importante. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu gosto, por exemplo, se você viaja a Portugal, sempre chama a atenção. Você vai a Portugal, você vai do sul de Portugal, vai ali pelo Alentejo e tal, viaja, vai até o norte, no Douro, e você começa a apreciar uma série de vinhos. Em geral, você encontra touriga nacional em todo o espaço português, mas com perfis distintos. A touriga que é implantada, cultivada e que gera vinhos no Alentejo não é a do Dão e não é a do Douro. Em relação aos vinhos, os vinhos que são elaborados têm perfis distintos. Sem dúvida nenhuma, isso começa a acontecer no estado do Rio de Janeiro. Então, a Sauvignon Blanc, na minha avaliação, tem mostrado um perfil singular, um perfil complexo, mesmo em estilos de vinhos brancos jovens, né, com uma acidez marcante, mas com um perfil de volume de boca que gera, inclusive, possibilidade de vinhos para longevidade. Algo muito interessante. Então, no momento, a Sauvignon Blanc é a que mais marca, seguida da Cabernet Franc, que não é tão produtiva quanto a Syrah, no entanto, está me chamando a atenção, sabe? Está me chamando a atenção para singularidades na Serra do Estado do Rio de Janeiro. E isso é muito rico, muito rico. Então, no meu ponto de vista, você tem uma casta tinta que é a Syrah, que vai ser produtiva, da qual você vai extrair um bom vinho, e tem 2 outras que você deve perseguir, de fato, uma identidade local. Muito interessante. Então, se a gente pensar, somos 45 produtores e chegar aí o 46º produtor, tá aí. Essas seriam indicações super positivas para tentar trazer essa identidade para o Rio. A gente está falando de Sauvignon Blanc, Cabernet Franc. Mais ou menos. Eu chamo a atenção por causa de um conceito que nós estamos aprendendo, que é o conceito de microterroir. Totalmente ligado à questão de microclima e dos saberes de quem elabora. É muito interessante, eu já visitei no território nacional alguns produtores que, pela dimensão da propriedade, têm uma Syrah implantada num ponto pelo ciclo invertido, porque ele não queria correr riscos, ele está no sudeste. Aí ele começa a perceber algo de estranho, porque ele implantou também numa outra área da propriedade, e ele percebe que ali a uva vai seguir pelo ciclo normal. Uau. Essa é a grande riqueza, quer dizer, se você tem um indicativo favorável à uva Cabernet Franc, Syrah e Sauvignon Blanc, não significa dizer que ela será idêntica em outros microclimas e microterroirs com microsaberes, que são amplos esses microsaberes. Então isso é, por isso que eu disse no início que a gente ainda sabe muito pouco
sobre essas experiências. E os produtores, esses 45, o 46º, como você mencionou, ele pode chegar e dizer, puxa vida, não quero correr risco. Ah, a Fortuna fez assim, então vou botar também Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, Syrah. E ele pode não acertar. Exato. Portanto, as pesquisas continuam e o aprendizado é permanente. Você fala de microclima, eu já escutei até o termo nanoclima agora. Nanoclima. Tão nanoclima. pequenininho. E o curioso é que lá na Fortuna realmente tem isso. A gente tem lá a parcela 23, que eu sempre falo, plantada e colhida 100% por mulheres. E ao lado tem uma rua dividindo, começa um outro lote nosso com o Syrah. E tem uma faixa desse lote que é mais amplo, que as uvas, elas não têm tanto vigor quanto linhas do lado, a 20 metros, 30 metros, é impressionante. Eu não sei, é uma veia do terreno que deve ter uma pedra, ou é o vento que corre de uma maneira. E isso é incrível. Isso é sensacional. E você vai definindo. De repente, de 2 linhas, você tira um vinhaço, e das linhas seguintes, você tira um vinho. Exatamente. Um bom vinho. Né? Então isso é muito rico. Muito bom. E você vai aprender isso no curso da produção do teu vinhedo. É no processo. É no processo. Tem que curtir esse processo. Claro. Porque é difícil, é desafiador, mas tem que curtir. Dardô, você trouxe o termo terroir, um ressignificado talvez de uma maneira mais profunda, interessante, inteligente no meu ponto de vista, porque a gente entende terroir como ali terra, solo, relevo, clima. Beleza, fechou. Você não, você traz um conceito que você inclui gente e que aliás vem na frente. E imagino que seja proposital no nome do seu livro. Primeiro é gente, depois vem lugares. Isso. Depois vem vinho, isso. Não é isso? Exatamente. Isso é muito bacana. Não existe um vinho, não existe um terroir que não esteja ligado com o seu produtor, que não tenha gente, não tenha as mãos humanas. É por aí. É por aí. Salvo produções industriais. Né? Mas se você vai na França, na Itália, em Portugal, Espanha, países de tradição milenar em vinhos, você observa fenômenos, e até no sul do Brasil, alguns problemas sucessórios em famílias produtoras. Porque aquele amor que você vem dando ao teu vinhedo, será que teu filho vai dar? A família Dardot, na França, está vivendo um momento assim. Porque você imagina 400 anos passando de pai para filho. E hoje está vivendo um determinado momento onde 3 herdeiros não tiveram muito interesse pela vitivinicultura, que é um trabalho pesado. Tá? Tem lá o produtor atual da família, que é o Jean-Christophe Dardot, é um homem na faixa de 56 anos, mas os 3 filhos dele não estão focados, interessados naquele trabalho que é árduo. É árduo, você sabe disso. Você vai com frequência ao vinhedo, você pega seu amigo José Carlos Eloy e vai fazer teste de uva, e vai olhar, vai ver no cuidado. Isso é diário, não tem domingo, não tem feriado, enfim, é um trabalho muito intenso. Então muitos produtores às vezes vivem isso por causa dessa mudança de interesse, é a gente. Isso é muito bonito. Muito bom. Pessoas. A gente fala que a felicidade ela tá atrelada a pessoas, não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é um facilitador, mas a gente vê felicidade com pessoas. Você não adianta nada ter dinheiro, ter tudo. Se você não tiver ninguém pra contar ou pra vivenciar aquilo ali, beber um bom vinho sozinho, legal, ok. O que você vai contar? Como é que você vai viver esse prazer? Você precisa de gente. Isso é muito interessante. Dardot, eu separei alguns blocos. A gente vai voltar um pouquinho, vamos falar da tua herança, da genealogia aí, do Rogério Dardot, da descendência francesa que vem lá desde o século XVI, essa família toda envolvida no Vale do Loire. Depois a gente vai passar pelo, então, pesquisador, né, explorar esses seus mais de 50 anos de pesquisa. É impressionante. O papel do Rogério aí, associado como benemérito da Associação Brasileira de Enologia, o geógrafo. E esse homem aí, essa filosofia que tem por trás, o que te move todos os dias. E claro, como te encontrar. A gente sempre finaliza com isso também. Você é descendente de produtores franceses da região do Vale do Loire. Desde o século XVI eles são produtores. Essa herança que você carrega
pra ti, você entende ela como um peso ou como uma liberdade? Ou seja, no aspecto de, vou melhorar minha pergunta, isso te dá uma responsabilidade muito grande em relação a essa sua descendência? Ou não, pelo contrário, isso te abre portas, ou isso é uma premissa do tipo, olha, tá no meu sangue, eu entendo, ou eu vou buscar entender? Como é que você vê essa sua relação com o seu passado, com essa árvore genealógica? Eu tenho uma impressão de que isso é libertação. Minha mãe vivia até os 100 anos, lúcida. E ela dizia assim para mim, meu filho, esse teu interesse pelo vinho só pode ser tá no seu DNA. Tá no sangue. Só pode estar no DNA. Por uma razão muito curiosa. Meu pai, ambos advogados, eu sou filho de advogados, pai e mãe. E ambos tinham o vinho como celebração. Não era uma coisa do alimento que se nutre na Europa comumente. Não era isso? Não era isso. Era usado em celebrações, vinhos, espumantes, brancos, tintos, mas não era um hábito. E na minha vida pessoal, isso se transforma desde os 20 anos. Desde os 20 anos eu começo a ter um interesse maior por isso, e é aí que minha mãe dizia. E meu pai não tinha relações com a família na França. Fui eu que estabeleci a relação da família com os produtores na França no final da década de 1990. E de uma forma extremamente curiosa, tomara que não me estenda aqui muito, eu estava na Louisiana, em New Orleans. Eu gosto muito de música, né? Música é uma das coisas que me agrada, e gosto muito de jazz também, e fui passar um Mardi Gras, ou como os americanos gostam, Mardi Gras, né? A terça-feira gorda, o carnaval da Louisiana em fevereiro, num frio tremendo, tendo que beber Jack Daniels para você poder ficar no ponto de equilíbrio de temperatura. Enfim, eu estava hospedado no hotel, abro. Hoje em dia os jovens nem conhecem mais isso, mas é uma coisa chamada catálogo. Era uma brochura imensa que havia nos hotéis e nas casas das pessoas com os assinantes de telefone. E eu peguei aquilo, folheei e encontro ali uns Dardot. E eu não tinha relação ainda com os parentes na França. Quando eu li aquilo, eu disse, olha, eu preciso descobrir o que aconteceu. E rapidamente eu explico. A maior parte do que hoje são os Estados Unidos da América do Norte era francês. É uma área imensa. Quando falamos do Sul e apenas da Louisiana, é um equívoco, é uma área muito maior que o governo norte-americano habilmente comprou da França, né, no século XIX. E aí, no início do século XIX, isso, exatamente. E ao comprar aquele território todo, os franceses que haviam imigrado para os Estados Unidos, pensando que estavam na Nova França, tomaram 3 posições. Alguns resolveram permanecer, outros, muito aborrecidos, migraram para outros lugares, porque não queriam ser estadunidenses, e um terceiro grupo voltou para a França, já estavam em condições melhores, voltaram para a França. Um único Dardot, que lá estava na Louisiana, migrou para o Brasil. E outros da família ficaram e estão até hoje lá. Nesse momento, eu resgatei o elo perdido da família do meu pai, que era muito pequenininha aqui no Brasil. Fui em busca, estabeleci contato lá em Montlouis, e a partir de então, do final dos anos 90, estabelecemos uma relação contínua, muito, muito agradável. Então, eu vejo na sua pergunta, Felipe, libertação realmente, é algo que agregou muito a outras áreas de interesse que eu sempre tive no mundo do direito, enfim, e de viagens, por exemplo, de conhecer novos povos e tudo mais, enfim, agreguei algo mais, é libertador. Muito bom, como um belo pesquisador, você foi a fundo nessa história toda, resgatou tudo, e você, imagino, faz muitas viagens pelo vinho. Pelo vinho. Maravilha, vamos entrar nesse aspecto daqui a pouco. Tentar entender um pouco das regiões, das mais incríveis, trazer um pouquinho dessas informações. Mas eu queria falar um pouquinho, a gente entrou no aspecto agora de família. Você tem um cunhado
que é um apreciador de vinho, ele te influenciou de alguma maneira? Como é que foi isso? Dali veio algum estalo? Eu tenho uma única irmã, mais velha que eu, e aos 20 anos meus, ela já estava casada, tá? E esse meu cunhado, que já não está entre nós, tristemente, era uma pessoa, ele era um apreciador de vinhos sem preconceito, que é algo que eu acho fantástico. É você sair apreciando e tendo liberdade para escolher, porque eu gosto de insistir num aspecto que me parece muito importante. Vinho é um prazer pessoal. Eu observo grandes discussões assim, as pessoas dizerem eu gosto mais dos alentejanos. Aí o outro diz assim, prefiro os vinhos do Douro. Perfeito. Um e outro são grandes vinhos, e aí eu entro com o Brasil, e no Brasil, se nós voltarmos 3 décadas, só tínhamos os vinhos do Rio Grande do Sul. Sim. E hoje, alguém pode dizer assim, mas eu prefiro os da Serra Catarinense. Ou alguém dizer assim, não, já provou o Cabernet Franc do Rio de Janeiro? Então, isso é rico, e isso é prazer pessoal. Por isso que eu não gosto de concursos. Os produtores adoram ver seus vinhos medalhados. E eu já vivi em inúmeros cursos, palestras, degustações orientadas, das quais eu participo e conduzo, alguém chegar pertinho de mim e dizer assim baixinho, professor, sabe aquele Robert Parker, 90 pontos? Eu não gostei. Aí eu olho e digo assim, mas como você não gostou? Claro que é uma brincadeira. Porque não existe, vinho não é um ser absoluto. Não é um ser absoluto. Quer dizer, as medalhas podem ser um ledo engano para o teu paladar pessoal. Então, eu sempre digo aos produtores, olha, e mais um detalhe que eu chamo muito a atenção dos produtores. O consumidor, como nós não somos um país de consumidores de vinhos, quando eu digo consumidor, você vai para o velho mundo, você chega no velho mundo, o vinho está no diário, né? O vinho está ali no diário. Sim. Então ninguém precisa de medalha de coisa nenhuma. Embora haja essas coisas e tal, mas enfim, ninguém precisa disso. Mas o consumidor brasileiro, nós não somos os apreciadores de vinho. O país é cervejeiro, né? Se habituou com isso. O cenário está mudando de uma forma muito interessante, mas ainda não somos um país de apreciadores. Então o consumidor vai pelas medalhas. E eu digo assim, fuja das medalhas. Fuja. Procure conhecer o seu paladar. Alguém diz assim, sabe que eu não gosto de Cabernet Sauvignon? Eu falei, qual é o problema? Nenhum. Você vai gostar da Merlot, você vai gostar da Syrah, você vai gostar da Taná. Então há uma variedade enorme de prazeres pessoais que vão dar condição à pessoa de apreciar um bom vinho. E aí não precisa estar em medalha. Não precisa estar em medalha. E o detalhe para o produtor que eu digo é esse. Você encaminha vinhos para uma premiação. Os seus vinhos, ganha medalha. Às vezes 2, quando você tem muitos produtos oferecidos ao concurso. No entanto, não são todos os vinhos. E eu já assisti no Brasil afora cenas incríveis das pessoas chegarem diante do revendedor, numa loja de vinhos, num ambiente de vinhos, e dizer assim, olha, você tem aquele vinho do Fortuna que foi premiado? Aí o vendedor diz assim, aquele vinho eu não tenho, aquele vinho acabou, mas eu posso lhe oferecer um outro vinho, inclusive até abriria uma garrafa para a sua experiência e tal. Não, só quero aquele. Isso é crítico. Isso é crítico porque eu já observei diversos cenários de que o comprador, como não é ainda um consumidor que tem apreciação mais qualificada e tal, como ele não tem aquele hábito, ele não quer correr um risco. Ele pensa dessa forma. E ao não querer correr o risco, ele só quer o da medalha. E aí alguém escolheu por ele? Alguém escolheu por ele, exatamente, é o que você disse. E o seu cunhado teve esse poder, ele te ajudou a mostrar exatamente isso, que exatamente. Não tem que ter preconceito. Luiz Carlos, ele abria vinhos, você imagina nos anos 1970, a gente abria vinhos normais do Rio Grande do Sul. E nós tivemos oportunidade de provar ótimos vinhos.
Eu tenho inúmeras histórias de casos do Brasil de vinhos dos anos 80 e que evoluíram maravilhosamente na garrafa. Então, realmente, isso é muito rico. O meu cunhado foi assim, e era do mundo, não estou falando só de Brasil, não, nós bebíamos vinhos do mundo inteiro. Então, ele foi realmente uma pessoa que teve um papel de me chamar a atenção. Eu era, imagina, 20 anos. E quando a gente pensar lá em 1970, onde você começou a fazer as suas pesquisas da vitivinicultura brasileira, o que tinha de vinho nessa época? Você lembra? Algum rótulo, alguma coisa? O que chamou a atenção? Tinha indústria? Como é que era isso nessa época? Bom, na verdade, o Brasil teve... a história do vinho fino no Brasil é assim, os produtores estabelecidos que fizeram essa produção contínua no Brasil são os ítalo-descendentes, lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, né? É a produção que se iniciou e não parou nunca mais, até hoje. Bom, isso foi quando, Rogério, mais ou menos? Foi nessa época? Foi bem antes? Então, eles chegam em 1895. 1895 é onde eles chegam. É onde eles chegam. Aí começam a ter os seus negócios de lavoura, voltando um pouco em história, no fundo a imigração negociada, isso foi uma negociação do governo do Brasil, do Império com os governos europeus, e também na Ásia, depois negociou com o Japão e tal. A abolição da escravatura lançou a necessidade de mão de obra, na verdade é assim. E a Europa vivia um momento de muita crise, os italianos especialmente viviam um momento, norte da Itália, numa crise incrível, e vieram esses navios aportando no Brasil. Em 1895, chegaram aqui no Porto do Rio de Janeiro, foi um grupo lá para Serra Gaúcha e outro grupo aqui para Serra Capixaba, pertinho da gente aqui, em Santa Teresa, no Espírito Santo. Então eles chegaram lá e iniciaram a montar seus negócios, não tinha absolutamente nada a não ser mata. Foi uma coisa, eu tenho uma admiração por essas famílias. Incrível. Sem tamanho, porque eles tiveram de construir tudo do zero. Tiveram de cortar pinheiros para fazer as próprias casas com a madeira. Bom, e aí começaram a plantar. Vinho era algo, lá sim, do corrente, do alimento, complemento alimentar, e começaram a implantar seus vinhedos. Bom, eles não conseguiram no primeiro momento com uvas viníferas, embora essa era a uva que eles conheciam, né? Foram buscar com os alemães que tinham chegado um pouquinho antes, ainda também no final do século XIX, que estavam na área mais baixa, aliás, ficaram com áreas muito boas no Rio Grande do Sul, e trouxeram as castas que eram uvas americanas, né, não viníferas, implantaram, elaboraram vinhos e cresceram maravilhosamente, elaborando aquilo que nós chamamos de vinho de mesa, ou seja, vinhos que nascem a partir de uma classe de uva que não gera teor alcoólico que permita a longevidade do vinho. Daí a característica de uvas americanas e uvas europeias. Mas eles cresceram muito, avançaram, e então foram produzindo de uma forma muito simples e entregando uvas, essas famílias todas que nós estamos acostumados hoje a ver em sobrenomes de vinhos brasileiros, em nomes de vinhos brasileiros, Pisato, Boscato e outros mais, né? Valdugas, Miolo, enfim. Larentes. Essa turma toda produzia uvas e começaram até a elaborar uvas de qualidade para grandes produtores. Até que chegou um momento, na década de 1980, em que a oferta era muito grande e, evidentemente, o preço despencou. Isso em 80? Isso, na década de 80. Dardô, você lembra quando foi o primeiro vinhedo? Em que época, mais ou menos, teve um primeiro vinhedo de uvas vitiviníferas? Não, eles sempre tiveram. Sempre tiveram. Sempre tiveram. A partir dos anos 1970, começa a haver uma grande mudança. Inclusive, em diversos ambientes da Serra Gaúcha, os Valduga tinham, os Miolos tinham, para um consumo familiar. Certo. E começaram a perceber a valorização disso. Até que nos anos 80 houve a grande crise de preço e essas famílias disseram, não podemos entregar a uva a esse preço. Estamos bancando para fornecer, não é possível. Só tem uma saída, nós elaborarmos o nosso próprio vinho. E a partir de então, por isso que eu digo, a vitivinicultura de qualidade no Brasil
teria 45 anos, de 1980. Cara, é muito pouco. É muito. E é magnífico. Quando você pensa nisso, o que essa vitivinicultura cresceu em 45 anos é algo magnífico, absurdo. Sabe? E, inclusive, expandindo o território. Então, isso é muito espetacular. Bacana, muito bacana. Imagina a gente com 100, 200 anos. Nossa, imagina. Com 1000 anos. Então você imagina assim, por exemplo, nós sabemos, né, que a videira tem um momento de maturidade onde ela não produz tanto, mas produz uvas de uma qualidade que podem gerar vinhos muito expressivos. A gente não tinha isso, né? Quando você pegar no Brasil vinhedo de 40 anos, de 50 anos, isso é raridade. Então, e o que é mais fantástico, quando alguns produtores lá no sul, eu já tenho trazido alguns produtores para visitar a nossa região aqui no Rio de Janeiro, sabe? E eles ficam impressionados, você ter uma colheita de qualidade ao 3º ano do vinhedo. Quer dizer, como a tecnologia avançou, como os cuidados com o vinhedo avançaram, para que você consiga elaborar vinhos de um padrão elevado com um tempo tão curto de produção da vinha. Isso é impressionante, porque a gente sabe, tem algumas vinícolas espanholas, italianas, francesas, enfim, todos os lugares mais avançados, que determinados tipos de vinho você planta e você espera que a videira tenha seus primeiros 10 anos, 15 anos, para aí sim colher e ter a expectativa de criar aquele vinho. A gente vem para cá, para o Rio de Janeiro, e de repente é isso, em 3 anos a gente já faz um vinho, em 4 anos já tem um vinho, e o vinho tá espetacular. Isso se deve um pouco à técnica, ao que o Murilo descobriu. A dupla poda, ela acelera, digamos, eu sei que talvez não seja a forma mais adequada de perguntar, mas ela, porque não tem como acelerar muito a natureza, mas de um certo modo, a gente dá aquela enganada na videira, e ela tem um processo acelerado. Claro que ela deve perder por outro lado. Mas a gente pode dizer algo como, no ciclo tradicional, onde ela vai hibernar por mais tempo, ela não vai ser tão exigida, não vai ser tão estressada. Em 5 anos você tem uma entrega pela videira, e na dupla poda, talvez em 2, 3, o que no ciclo tradicional levaria quase que o dobro de tempo, ou isso é uma grande besteira? Não é uma grande bobagem, não. Isso é algo, como eu disse no início, nós estamos aprendendo a questão da dupla poda, né? Se nós pensarmos, a dupla poda tem 1/4 de século. Em viticultura, isso é nada. Nada. 1/4 de século. As experiências exitosas do Murilo Albuquerque e Regina são entre 99 e 2000. Portanto, nós estamos com 1/4 de século de uma produção aceleradíssima. É algo que impressiona. E o nosso estado do Rio de Janeiro tem sido assim também, acelerado fundo. Bom, o que acontece? O descanso da videira, que tinha um debate inicial, você está estressando a planta, você está enganando a videira. Então seria ideal que depois de um certo período no cultivo pela dupla poda, você abandonasse um pouquinho para que ela passasse a produzir pelo ciclo normal para descansar. Bom, o que significa isso do ponto de vista de produção? Perda. Sim. Você não vai ter o que fazer numa área onde ela vai produzir pouco, não vai produzir bem, você vai ter problema de colheita porque vai coincidir com chuva, uma série de dificuldades. Então, nunca se chegou a um denominador comum desse tempo, até porque muitos produtores tinham a seguinte tese: olha, vamos fazer o seguinte, no momento que ela se cansar, eu vou extirpar e vou começar de novo. Ou deixar vinhedos implantados em períodos diferentes para que um descanse e outro produza. Então, as soluções são inúmeras, mas não há nenhuma dúvida de que o evento de uma produção de qualidade em tão curto tempo está relacionado ao processo de dupla poda, que a gente verifica aqui. E há registros, então, de algum produtor fazendo isso? Ou seja, ele está na dupla poda e, de repente, ele tem parte do seu vinhedo em ciclo tradicional? Já. Há registros. Já vinhedo em que eu cheguei e disse: o que é isso aqui, cara? Não, tá descansando. Caramba. Tá descansando. E aí, aquela área, naquele ano, não produz.
Que loucura. Você fica quase que 2 anos, né? Para ver uma nova safra. Para ver uma nova safra e tal. Que é um estudo interessantíssimo, Muito. porque esse produtor vai agregar um conhecimento, e aí eu insisto, no local dele. Isso é muito importante. Para os demais, é uma boa reflexão. Sim. Claro. Mas não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não. Nunca vai ser no mundo do vinho. Nunca vai ser. Nunca vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. De forma alguma. Isso é espetacular. Isso é muito bonito. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Rogério, você escreveu 7 livros sobre vinhos. 4 deles dedicados à produção brasileira. Qual deles você considera o mais importante? Qual que mudou, de repente, o tom da conversa, o teu posicionamento em relação ao universo do vinho? Bom, eu vou voltar um pouquinho, porque eu escrevi o primeiro livro sobre vinhos depois de um episódio muito curioso. Eu saí para jantar, eu, minha mulher e um casal de amigos, e eu fui obrigado a devolver 2 garrafas de vinho, seguidamente. Me trouxeram o vinho que eu havia escolhido. Isso na casa ou num restaurante? No restaurante. No restaurante. No restaurante. Tá. O vinho que eu havia escolhido. E o garçom abriu, não era sommelier, raros ainda, infelizmente, é uma profissão que ainda não emplacou. Sim. Somente muito boas casas no Rio de Janeiro têm isso. Isso foi no Rio de Janeiro, esse episódio. E aí eu percebi que o vinho estava cozido. Aí solicitei uma segunda garrafa. Idem. Bom, e eu pedi licença e falei, vem cá, queria ver onde estão esses vinhos. Bom, os vinhos estavam em cima de um freezer. Então, aquele ar quente que sobe fez um serviço especial naquelas garrafas. Aí o casal amigo disse assim, poxa, Dardô, escreve alguma coisa aí, por que você não dá um curso lá no... Nós tínhamos uma parceria numa escola, uma sociedade, uma escola no Rio de Janeiro, que é uma escola muito exitosa até os dias atuais. Eu tenho a honra de ter sido cofundador. E então eu fui e disse assim, eu topo. Vamos fazer um curso para professores e para os pais de alunos, etc. e tal. Fui para casa e disse, Rogério, você é maluco. Por quê? Eu tinha um conhecimento, eu morei um período na África, não sei se cheguei a comentar com você. Depois a gente mergulha nisso, eu queria entender um pouquinho disso. Tá, né, então, mas lá tem um detalhe interessante, porque nós vivíamos, era um país em guerra civil, certo. E havia toque de recolher. Isso quando? 1984. Que você morou 84, lá um tempo. 86, E aí, não tinha o que fazer, nós morávamos num hotel que tinha gerador próprio, essas coisas todas, porque tinha queda de energias, enfim. E eu descobri no sommelier do hotel, que era um maître formado na França, português, formado na França, um grande conhecedor. Então eu tive aulas particulares e isso me ajudou a consolidar o discernimento sobre uvas, sobre regiões, que é muito interessante para você ir apreciando conhecendo o teu gosto, né? Bom, aí na volta para o Brasil aconteceu esse episódio com o casal amigo, e eles me provocaram, eu falei, tá bom, vou fazer isso. Quando eu fui para casa, eu falei, Rogério, você nunca escreveu nada sobre isso. Bom, aí já tinha assumido o compromisso, escrevi uma apostila que virou o primeiro livro, Vinhos, uma Festa dos Sentidos, e foi incrível, porque esse livro teve 4 edições, sobre o Brasil tinha uma notinha em cada um. Na 4ª edição eu falei, não sai sem uma referência aos vinhos brasileiros. Essa 4ª edição inclusive saiu com uma tarja verde e amarela na capa. Legal. Eu gostei muito desse livro, mas um dos livros que eu gostei mais de escrever se chama Vinho e Prazer. Eu toda hora estou dizendo que eu preciso fazer uma atualização, porque ele fala de vinhos do mundo, mas fala exatamente desse conceito que eu gosto tanto, que é a apreciação livre. Legal. Livre. Com esse desejo de que você conheça o seu gosto. Porque é muito bacana essa coisa de conhecer, porque você diz assim, não gostei. Aí quando você pergunta, mas por que você não gostou? É difícil explicar, a pessoa não sabe. Então, é preciso que a gente faça
um autoconhecimento sobre acidez, Sim. sobre taninos, sobre essas coisas para você dizer por que você gosta ou não, porque tem gente que gosta de vinho tânico e outros não, o que é absolutamente natural. Sim. Né? Então, isso é que é importante. Então, esse livro Vinho e Prazer, eu falo exatamente dessas questões, misturo com arte, com música e tal, gostei muito. E depois os livros, efetivamente, sobre a vitivinicultura brasileira, que para mim é uma vitivinicultura riquíssima, que está se mostrando para o mundo. Muito bom. E essa última edição, você comentou no início do podcast, 700 e poucos registros, Isso. Mas já estamos falando de mais de 900. Isso, não é mais isso? de 900. Legal. Esse Vinho e Prazer, é Vinho e Prazer? É um livro de 2015. É possível Desculpa, alguém... 2013. 2013. É possível alguém comprar, adquirir ele hoje em dia ou não? Acho que sim, talvez, né, colocar Numa Amazon uma da vida, pesquisa, numa pesquisa. eles têm, Legal. Vinho e Prazer, editora Mauad. Bacana. E que vai muito nessa linha de apreciar o vinho sem ter preconceito. Sem preconceitos. E eu gosto de lá os editores colocaram apreciação de vinhos com o sexto sentido. Uau, espetacular, muito que bom. É algo teu. Sim, né? E de ninguém mais. De ninguém mais é teu. Porque se você não escolher o vinho, alguém vai escolher para você. Claro, é isso. Isso então, é desinteressante. Esse livro eu preciso atualizar porque há coisas novas na legislação da União Europeia e o Brasil nele está muito pequeno. Muito bom. O seu livro, Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, que de novo reforço, Vinícola Fortuna está lá com muito orgulho, ganhou o prêmio Amigo do Vinho Brasileiro da ABE, que é a Associação Brasileira de Enologia, que aliás hoje presidente, nosso querido Mário Lucas. O que você quis contar nesse livro e que nenhum outro livro tinha e que te fez ganhar esse prêmio? Não, na verdade o prêmio não é relativo ao livro, não está relacionado ao livro, está relacionado ao trabalho que eu desenvolvo pela vitivinicultura brasileira e muito me honrou estar lá. O Mário Lucas, inclusive, foi uma das pessoas que votou no meu nome para ganhar isso e tal, enfim, foi muito bonito, muito bonita, fiquei muito emocionado lá na sessão que aconteceu, no plenário lá da ABE. Aliás, eu queria comentar, eu comentei aqui sobre os concursos, e eu quero dizer o seguinte, há algo que não é um concurso e que eu tenho o maior respeito, que é a Avaliação Nacional de Vinhos, feita anualmente pela Associação Brasileira de Enologia, que faz o trabalho de identificar o vinho que o Felipe elaborou com a proposta de uma casta. Então, isso eu acho fantástico. Legal. Aí lá existe sim uma classificação, quer dizer, olha, o Cabernet Franc, que a vinícola Fortuna elaborou, está nos parâmetros de um vinho Cabernet Franc. Então, isso, e com excelência, com tudo mais, se coloca dessa maneira. Então, o que a Avaliação Nacional de Vinhos faz? A identificação aos estilos, por exemplo, os vinhos em corte, os vinhos varietais com as castas, é isso que se faz. Isso não é concurso, tá? É completamente diferente. Isso eu dou integral apoio. Acho que é algo muito bacana. Então, essa presença junto ao vinho brasileiro é que me deu. Nesse caso do livro Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, volume 2, eu queria documentar a expansão. O que ele faz? Esse livro apresenta o que estava no volume 1 de forma resumida e o que entrou de novidade de forma ampliada. Então, sobre a Vinícola Fortuna, por exemplo, e outras que não estavam no volume 1, aparece uma descrição um pouco maior, dizendo a que se propõe, que estilo de vinho quer, qual é a área que tem, os vinhedos que estão implantados. Então, esse livro se propõe a isso. A minha vontade, Felipe, é realmente mostrar. E eu digo muito aos produtores, aqui a família Eloy já me ouviu várias vezes dizer isso. Produtor de vinho, novo produtor de vinho tem que abrir garrafa. Quando você constrói teu orçamento, você faz teu budget, pode colocar lá, abrir 5.000 garrafas, bota no custo. Porque se você não abrir garrafa, você não conquista o apreciador. Isso é fundamental. Tem que abrir garrafa. Muito bom. Coloca no teu orçamento, faz lá tuas contas, sim, vê um conjunto de garrafas dentro do teu volume, claro, evidentemente, claro, de produção, elege lugares
As feiras, por exemplo, a Sim. Vinibra Expo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que se realiza em agosto, a feira que se realiza em Brasília, muito bonita, anterior até, mas a maior de todas ainda é a Vinibra Expo aqui no Rio, porque o produtor vai, ou a Wine South America, lá no Rio Grande do Sul, tem vários momentos, essa já mais plural, como a Pro Wine São Paulo, mas é fundamental que você ofereça seu vinho. E ofereça seu vinho com presença comprometida. O que eu chamo de presença comprometida? É o Felipe ou alguém profundamente relacionado ao projeto esteja lá conversando com o consumidor. Porque se você contrata um menino ou uma menina para ir para lá sem a identidade, perde muito. Pega a estagiária, agarra a estagiária, vai você mesmo. Pronto, não dá. Não deve ser assim, não deve ser assim. E a gente encontra, por exemplo, pessoas que trabalham em vinícolas profundamente comprometidas e colocam-se muito bem nas feiras, nas apresentações. E o que acontece? O consumidor vai e se fideliza. É diferente. Algo que você trouxe muito interessante também, que você colocou muito bem, que não é um concurso, é uma avaliação do que se espera daquele vinho. Quando a gente fala, por exemplo, peguei agora aqui um Cabernet Franc, eu não vou esperar um vinho leve como um Pinot Noir. É por aí. O legal é você aprender um pouco, pelo menos o básico, para você beber um Pinot Noir, por exemplo, e não esperar algo muito estruturado, encorpado, pesado, e comparar um Malbec, por exemplo. Claro. É nesse aspecto, porque às vezes a gente avalia e a gente toma, sei lá, um Pinot, fala, putz, mas não era isso que eu queria, tá meio ruim esse Pinot. Peraí, às vezes o Pinot tá maravilhoso. Só que ele nem sabia que ele queria algo mais estruturado. E é por aí. Isso é muito importante. É muito importante, é muito importante. Pinot Noir é uma casta muito difícil, viu, Felipe? Eu sou assim, os produtores, os enólogos, o cara diz assim para mim, o produtor, estou implantando minha Pinot. Eu digo, nossa! Bota a mão na cabeça, porque ela tem uma personalidade extremamente exigente, e você conquista bons vinhos em diversos lugares, mas que não são Pinot Noir. Essa é a história. Eu sou com a Pinot Noir eu sou chatíssimo. Vai para Borgonha. Acho que o Brasil tem poucos. Não, tem Borgonha, você tem no Oregon, nos Estados Unidos. Oregon. Pô, você tem. Bebi há pouco tempo maravilhoso um Pinot Noir no Oregon. No Oregon. Aí o cara diz assim pra mim, e a Nova Zelândia? Eu digo, legal. É boa. É bacana, mas já é diferente. Tem coisas muito boas, mas já é diferente. O Chile eu já não curto. No Brasil são pouquíssimos, embora haja bons vinhos elaborados a partir da Pinot, mas são muito diferentes. Sim. Chile e Argentina estão tendo um comportamento que eu às vezes reprovo muito, que são clones diferentes que geram esse vinho que você mencionou, muito pesado. Tá. Sim. Não é Pinot Noir. Não é. Tá? Exato. Já que você tocou nesse tema, uma casta que dá muito trabalho na dupla poda é a Chardonnay. Sim. Eu conheço no Brasil 3 produtores de dupla poda que tem Chardonnay. E aí? Produtiva. Bons vinhos. O que é isso? Falávamos há instantes atrás. Um microterroir, um microclima que coincidiu. Favoreceu. Aqui, nós temos vizinhos aqui, a Vinícola Maturano, com um projeto sensacional de uma área estudada só para Chardonnay de ciclo normal. Sim. Vai fazer um espumante, hein? Vai fazer espumante. Além do próprio varietal, imagino. O foco é espumante. É espumante. É vinho base de espumante. Por quê? Porque ele está ali num trabalho dedicado, num espaço muito estudado para a produção com colheita de verão. Essa casta é muito exigente. Muito. Então, esses são muito aprendizados. Difícil. Muito bom. Isso é maravilhoso. Rogério, você, profundo conhecedor de várias regiões do mundo inteiro, qual seria a região do mundo que mais tem semelhança com a Serra do Rio de Janeiro? Em terroir, talvez nas características que vêm aparecendo nos nossos vinhos? Existe alguma que você fala, olha, eu acredito que a linha dos vinhos do Rio de Janeiro está indo mais por esse caminho? Se a gente fosse comparar. Eu não tenho. Ainda não tem. Eu não tenho. E que bom, então. Eu fico felicíssimo. Eu fico felicíssimo de dizer, dentro em breve,
e eu já disse isso a diversos produtores, digo a você, deveria haver, os produtores do Rio de Janeiro já têm 2 associações, e vocês deveriam pensar futuramente num ambiente do Rio de Janeiro, de vocês, porque o Rio de Janeiro tem a Vinum Rio, que faz um trabalho fantástico só de vinhos finos brasileiros. Você tem a Cave Nacional, com um trabalho incrível ali em Botafogo. Você tem a Vinho S'il vous plaît, Sim. né? Fazendo todos dedicados ao vinho brasileiro, são espaços privados definidos, que tem vinhos de todo o Brasil. A minha imagem de um espaço do vinho do Rio de Janeiro seria exatamente esse, onde o turista internacional fosse convidado por agências a ir num ambiente de apreciação, com umas mesinhas, algumas coisas do Rio de Janeiro, e garrafas para abrir. Não é de graça, não. Degustação. Sim. Compra um ingresso, inclusive com valores, como se faz nas grandes vinícolas nos Estados Unidos, no Napa Valley e outros lugares, ou mesmo aqui na Argentina. Sim. Você tem degustações pagas, a pessoa escolhe, e alguns garrafas abertas para você apresentar. No conjunto de produtores. Porque vocês estão começando a construir suas próprias identidades. E o consumidor tem direito de dizer: Felipe, esse vinho seu eu não gostei, mas do vizinho eu gostei. É um direito inalienável. E o prestígio do Rio de Janeiro. Por isso, sabe, Felipe, eu posso até ter algumas semelhanças com alguns lugares, mas eu prefiro não dizer, porque é tudo tão novo, tão jovem a vitivinicultura do Rio, que eu acho que é uma construção rica. E está construindo uma nova identidade do vinho fino brasileiro. O que é maravilhoso, se torna único, raro. Claro. É isso que tem valor. Claro. Rogério, você bebe vinho todo dia ou não? Todo dia. Todos os dias? Todos os dias. O vinho, na minha casa, é complemento alimentar. Espetacular. E ele está efetivamente na mesa do jantar. Muito Pode bom. não estar na mesa de almoço, mas está sempre no jantar. Regularmente no jantar. No café da manhã não, espumante? Adoro. É muito bom. Imagina. Aprendi com os alemães, trabalhei muito na Alemanha. Sim. E com viagens frequentes. Os hotéis sempre oferecendo. É regular. Muito bom. Ali na Serra Gaúcha, o Spa do Vinho tem isso regularmente. Sim. Quem conheceu já, você chega para o café da manhã, claro, é livre. Você passa o carrinho e vai apreciando o espumante. Né? É muito legal. Mas é produção muito ampla, né? O Sim. Rio Grande do Sul tem uma produção muito ampla de belíssimos espumantes. Belíssimos. Muito bons. Dardô, para você, o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro em abundância e o que falta? Olha, eu vou tratar do tema global da vitivinicultura. Eu vejo algo muito interessante, como os produtores se comunicam. Comunicam muito, realmente. É muito interessante isso. Conversam, trocam impressões, mas eu ainda vejo de forma crítica, problemática, a organização de ações coletivas. Sabe? Isso não está rolando. O diálogo entre vocês é amplo, é tranquilo, tudo mais. Mas pouco efetivo, talvez? Não, para ações coletivas eu vejo pouco. Eu vejo muito pouco. E isso é crítico. Isso é crítico. Para a questão do vinho do estado do Rio de Janeiro. Para desenvolver o nosso território. Eu tenho evitado falar em vinho fluminense, porque a galera flamenguista pode não gostar. Sim. Então eu digo, os vinhos do estado do Rio de Janeiro precisariam de ter... Bom, você pode até dizer para mim assim, algum produtor já me disse assim, mas nós somos muito pequenos. Eu diria até por isso. Até por isso, o diálogo de vocês, do ponto de vista propositivo, como negócio, como é que esse negócio pode avançar no conjunto, porque vai beneficiar o coletivo. Sim. Entendeu? Eu vejo alguns produtores, a família Eloy, a família Maturano, né, o Rosenthal, todos os meus amigos, eu conheço todos os produtores, em ações incríveis, sozinhos. Sozinhos. E tem 2 associações. Então, a questão do enoturismo, por exemplo,
O enoturismo, se fala muito de enoturismo. Enoturismo, eu insisto muito. Enoturismo não é a pessoa sair da sua cidade ou do seu local e vir provar taça de vinho na vinícola. Não é isso. Não é isso. Você tem um coletivo de produção regional, que precisa ser apresentado, porque associa. Esse é o detalhe: alguém que veja um produtor de queijo, um produtor de embutidos, um vendedor de artesanato, essas coisas associam o coletivo da apreciação de vinhos. Você disse há pouco, Felipe, e eu concordo totalmente, vinho é congraçamento, é mesa, Sim. você está trocando, né? Experiências, vivências, e isso está em todas as coisas que são características de uma determinada região. É muito bacana isso. Um doce em compota, né? Geleia. Uma geleia, conservas em geral. Sim. Isso é fundamental. Então, isso, eu, no meu ponto de vista, eu sou duro nessas coisas. Acho que as associações de vocês precisavam trabalhar isso de uma forma mais efetiva. Perfeito. Até porque individualmente os produtores vão gastar muito. Em conjunto, vai chegar mais longe. Mais rápido. Eu acho que sim. Boa. E aí pode até me dizer, quando eu ouvi esse argumento, mas nós somos ainda muito pequenos. Eu digo o seguinte, olha, então vamos fazer uma coisa? Vamos planejar. E eu não vejo isso. Individualmente vejo planejamentos magníficos. Em conjunto, não. Em conjunto, não. E o segmento produção de vinhos do estado do Rio de Janeiro pode avançar muito com uma ação conjunta mais elaborada. Mesmo que você me diz assim, não vamos fazer nada hoje. Legal. Então vamos sentar, vamos dizer assim, em 2028 teremos um espaço na cidade do Rio de Janeiro nosso. Eu acho que seria sensacional. Porque o vendedor privado não é obrigado a ter os vinhos. Ele tem uma dinâmica de clientela, de diversidade, de tudo mais. Então, claro, eles apresentam os vinhos do estado do Rio de Janeiro. Mas você imaginou, dentro de agências de viagens no Rio de Janeiro, você ter um programa... alguém chega lá e prova um vinho da vinícola Fortuna. Pô, isso é aqui perto? Quero conhecer esse lugar. Como é que é? Ele vem com a família, enfim, de micro-ônibus ou do que seja, e se hospeda no teu espaço, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. E já fica sabendo da rota, que tem... Já fica sabendo da rota. Tem a família Eloy, vai ter vai ter a Inconfidência. O que está acontecendo hoje, Felipe, que eu vejo, quer dizer, as vinícolas mal dão conta da demanda que se criou. Né? Eu vejo converso muito também com a Aranha, que foi um dos precursores, né, da vitivinicultura no Rio de Janeiro, dessa nova fase, né? E, cara, é impressionante a procura. Chegou um determinado naquele momento, eu não sei o que eu faço. O pessoal batendo na porta, tem que agendar, claro. E é verdade, mas no meu ponto de vista, é muito interessante, inclusive, para que o grupo de produtores comece a conhecer, sem uma questão de concorrência, qual é o Cabernet Franc do Fortuna, o Cabernet Franc da família Eloy, o Cabernet Franc do... Porque aí cada apreciador vai... Eu sempre digo assim, não me venha com esse papo de é melhor. Isso, melhor não existe, é para você. Boa. E melhor não existe. Você tem que dizer assim, gostei mais desse. Ponto. Muito bom. Melhor é um conceito de absoluto, que não há absoluto no vinho. Mas e o Romanée Conti? Eu digo, Romanée Conti é o Romanée Conti. O Antinori é o Antinori. E eu posso preferir um e outro. Sim. Claro. Muito bom esse conceito. O melhor não existe. O melhor não existe. Existe o que eu aprecio. O que eu aprecio, sim. Eu gosto muito mais desse. Então você, com certeza, assina embaixo a tese de que o melhor vinho é aquele que você gosta. É aquele que você gosta, sem sombra de dúvida. Sempre. Não tem a menor dúvida disso. E aí, alguns produtores... Qual é a questão, Felipe? Você vai conquistando o valor do rótulo. Quando a pessoa diz, como é que tem um Petrus que você paga R$8.000 uma garrafa? Eu digo, olha só, o cara tem 300 anos de... outra questão. Eu insisto muito... Arranja um jeito de comercialização da tua uva que você não gostou.
o estilo de vitivinicultura que se desenvolve no estado do Rio de Janeiro é um estilo de vinícola boutique de destaque. Perfeito. Então, se aquele ano não foi bom, faz outra coisa. Interessante. Cria um suco para a tua produção, porque você pega um vinho desse aqui, uma família Eloy Cabernet Franc que a gente tem na mesa. Nós estamos bebendo um vinho assim de alta categoria. Deu um problema, a colheita não foi boa, seguinte, eu boto o mesmo rótulo. Não dá. Quebra. E o consumidor aprende isso, sabe isso. Sabe? Então, esse aprendizado, a Serra do Estado do Rio de Janeiro e os outros produtores de outros pontos do estado têm que ter muito em mente. Isso é muito bom que você falou. Muito bom. Qualidade. A gente não pode negociar com ela. Dardô, sua tese, ela estuda no doutorando em Geografia, a vitivinicultura do Rio. Qual é a pergunta central que essa tese tenta responder? O que você quer descobrir com ela? Eu estou trabalhando fortemente, já entreguei, já vou defender agora, e eu trabalho a questão do segmento da vitivinicultura como um agente de desenvolvimento. Transformador. Um agente, sobretudo, de provocar de criar possibilidades de toda a área. Quer dizer, você vai crescer o seu negócio está projetado para você ter um excelente resultado, tá? Mas o que se agrega? O que você promove regionalmente para emancipação das populações vizinhas? Você tem que criar alguma coisa. Sim. Não é só dizer assim, eu estou gerando emprego. É pouco. Certo. É pouco. Você está gerando emprego, é pouco. Você tem que criar condições de... Eu, por exemplo, digo o seguinte, você, no meu ponto de vista, o produtor tem obrigação de fazer formação de apreciador de vinho em todos os que trabalham, inclusive do entorno. Excelente. Sim. Porque, tem que entender. Por uma questão extremamente simples, inclusive, além de você agregar valor à vida dessas pessoas, né, é bom você lembrar do seguinte, eu disse no começo que as famílias italianas pelas quais eu tenho maior admiração lá na Serra Gaúcha chegaram e não havia nada. A vitivinicultura chega no Rio de Janeiro, local onde já há coisas. Já há coisas. Você está numa fazenda que no passado foi pecuária. Então, há um conjunto e ninguém sabe nada de vinho, nada. Isso é ruim? É fantástico, porque você cria condições de aprendizado. Mas é interessante, porque é uma intervenção. O que eu estudei nessa minha tese é exatamente isso. Há um lugar, ali próximo da região da Serra de Teresópolis, ali é o cinturão hortigranjeiro do Rio de Janeiro. Sim. A turma lá só conhece alface, agrião. Então, é uma mudança fantástica que acontece e você tem que chamar essas pessoas, não somente os seus trabalhadores, mas levar isso a um conhecimento agregado. Isso é maravilhoso. Isso está acontecendo com alguns produtores, nem todos, mas alguns já têm essa percepção. Isso. E estão avançando. É verdade. Nessa rua que a gente gostaria que fosse até uma avenida mais larga, com mais produtores. Mas que vai acontecer? Eu acredito. Essa é a ideia. Eu tô, por uma razão, eu estou inclusive mostrando na minha pesquisa que os produtores estão prontos por isso. Estão prontos. É abrir o coração. Abrir o coração, começar a demonstrar, começar a ampliar, sabe? Muito bacana. Como geógrafo, como que você vê o vinho? O vinho, ele é um produto, ele é um território, uma identidade, ele é tudo isso junto? Na verdade, é tudo isso junto. Quando ele é território, do ponto de vista de geografia, ele é território quando ele se identifica totalmente com o local, né? Aqui, nós ainda estamos construindo, são espaços muito amplos, né? Diferente, você vai, por exemplo, no Vale dos Vinhedos, ou você vai em São Roque, aqui em São Paulo, né, na circuito do vinho, né, que chama, circuito do vinho? Não é circuito, a palavra é outra, daqui a pouco eu me lembro. Enfim, são lugares já totalmente identificados, tem uma construção bastante antiga, né, São Roque, inclusive, viveu uma grande transformação, porque lá só elaborava vinho de mesa e mudou. Certo. Mudou.
a condição de proximidade da capital São Paulo, aqui também a condição de proximidade do Rio de Janeiro, né? O One Day Tour, que é muito comum no mundo, né? Imagina, na Itália tem inúmeros lugares, o pessoal sai de uma cidade grande, vai lá e volta, e em condições de conforto e tudo. Então, acho que tudo isso tá mostrando que o vinho é agregador, independentemente da questão que eu utilizo como alimento e tudo mais, complemento alimentar, ele é agregador, socialmente agregador e gerador de possibilidades emancipatórias. E eu gosto muito, por exemplo, vejo ações muito interessantes da Prefeitura de Areal como ações emancipatórias. Eu vi coisas assim, no meu ponto de vista, muito bonitas. Por exemplo, a Prefeitura de Areal distribuir um panfleto que fala das vinícolas, além de Areal, mostrando, eu trabalho muito a questão na minha tese de caminhos do vinho. Você pode criar roteiros que são caminhos. Então, você vai a 2 ou 3 vinícolas e agrega aquilo ali produtores de outras especialidades e gera um movimento muito grande e riqueza para todo mundo que está envolvido no processo. O vinho é muito amplo, né? Muito amplo. Ele vai para várias vertentes. Dado, eu não vou te perguntar qual é a vinícola mais interessante do Brasil, obviamente. Você já passou por mais de 500 aí pessoalmente, já tem conhecimento sobre 900 vinícolas. Mas tem uma forma de trazer um pouco da tua cabeça e que mais pessoas possam aprender ou pelo menos enxergar com a sua lente. 2 ou 3 características que você considera, e aí sim você pode pensar na top 2, top 3 vinícolas brasileiras, que você poderia dizer pra gente. Olha, o que eu considero a melhor vinícola ou uma das melhores vinícolas no seu ponto de vista, porque elas têm tais características. 2 ou 3 características que você acredita que, olha, isso me faz ter uma apreciação por essas vinícolas. Bom, às vezes os jornalistas me ligam, Dardô, olha, queria 10 vinícolas e tal, você pode me citar 10 vinícolas de todo o Brasil? Aí eu digo assim, olha só, tem espaço no teu trabalho para 100? Aí eu topo. Bom, é claro que eu faço como brincadeira e eu não faço isso de maneira nenhuma, não vou dizer nominalmente, porque eu tenho um apreço monumental pelo trabalho que se faz de cada produtor de vinho brasileiro, dos mais excêntricos, da turma dos naturebas, que eu acho que são interessantes, enfim, que tem perfis variados, né? Que, aliás, é um segmento que é muito difícil na nossa região. Sim. Mas eu não vejo nenhum problema. Os vinhos, como são elaborados aqui no Rio de Janeiro, no meu ponto de vista, seguem preceitos belíssimos e corretíssimos e acadêmicos, fantásticos. Não vejo nenhum tipo de problema. Enfim, e os naturebas contribuem muito. Eu sempre digo que muitas discussões que foram feitas à vitivinicultura tradicional geraram um grande efeito. Eu cito muito, por exemplo, no Brasil ninguém ligava, nos anos 90, por aí, para a quantidade de SO2 que se colocava numa garrafa. Por quê? Porque a legislação permitia, não criava muita dificuldade. Até que os naturebas começaram a dizer, isso é um absurdo, como é que coloca esse negócio? Essa discussão mudou completamente a produção tradicional. Eu poderia citar uma série de outras questões, por isso é muito bonito que haja essa variedade de estilos, né? E essa variedade de estilos é que eu acho rica. Bom, respondendo de forma indireta ao teu questionamento, eu digo para você o seguinte, eu gosto muito dos produtores que têm uma personalidade própria, na minha apreciação. As vinícolas que colocam uma coisa própria de nome, né? Tem nome, né? Nome, eu sempre digo assim, aquilo que eu comentei ainda há pouco, se não tá legal, faz outra coisa, porque você botar ali Eloy, isso é nome. Não dá para entregar isso qualquer é nome, vinho. Isso é nome. Se colocar Fortuna, eu sei qual é. Sim. Então, não dá para entregar. Então, eu gosto muito das vinícolas que respeitam essa questão. Respeitam o aspecto de você ter uma identidade, de entregar essa identidade. Pode ser de a forma mais simples. Nem todo vinho é tão elaborado, mas não é problema. Você tem vinícolas que elaboram de uma maneira muito simples e correta. Legal. Correta. Até porque você tem... Uma das coisas que eu
que eu reclamo um pouco, eu não falei sobre isso, né? Vou fazer um pequeno intervalo. Na história do vinho brasileiro que eu comentei, a partir de 1980, essa grande virada, quando os produtores decidem eles mesmos terem os próprios vinhos e não entregar uvas para grandes, eles tomaram uma decisão de elaborar vinhos de viníferas. Tem muita gente que diz assim para mim, puxa, mas o preço do vinho brasileiro é muito alto. Eu digo, não, não é não. Eu já cansei de fazer degustações às cegas, fazendo evidentemente os ajustes de que eu faço com o chileno, com o argentino, com o brasileiro. E invariavelmente ganhamos. Legal. Invariavelmente ganhamos. Boto Portugal também. Portugal é o competidor mais sério para nós, porque algumas questões de natureza de acordos internacionais e tal permitem que chegue aqui. Qual é a grande questão? A grande questão. A grande maioria dos produtores brasileiros de vinhos finos não tem vinho de entrada. Não tem vinho de entrada. E quando você vai para Portugal, Espanha, Argentina, você vê um monte de vinho, está escrito lá, Malbec. Os próprios argentinos sabem isso. Os argentinos tratam, em geral, os Malbecs deles em 4 categorias. Porque existe, isso é uma realidade. E chega aqui o Malbec mais barato. Aí eu quero comparar esse Malbec mais barato com o Malbec brasileiro, ou com um outro vinho de procedência. Então, essa é a questão. Eu reclamo, eu sempre disse isso aos grandes produtores brasileiros. Você sabe, o Brasil tem 4 grandes produtores. Salton, né? A Cooperativa Vinícola Aurora, a Miolo e a Valduga, né? De proporções muito elevadas de volumes de produção. E eu dizia isso anos, eu dizia, gente, olha só, vocês têm condições perfeitamente de ter vinhos assim, assim, assado. Só recentemente, já nos anos 2000, nos últimos 10 anos, essas vinícolas começaram a olhar com atenção para vinhos finos, de qualidade, mas que não é uva selecionada. É caríssimo você selecionar uva. Sim. Você sabe disso. Sim. Você vai no vinhedo escolher baga de cacho, Sim. isso é caríssimo. Sim. Então, agora, se você colhe sem fazer essa seleção, você não está cometendo nenhum crime. Você está elaborando um vinho daquela casta de natureza mais simples. Muito bom. E por que você acha que não tinha isso antes? Porque houve um desejo muito grande dos produtores de marcar posição como vinho de qualidade. Perfeito. De certa forma, conseguiram. Eu não tenho nenhuma dúvida. O estado do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, e logo depois vindo Santa Catarina, com um trabalho belíssimo na Serra Catarinense, né? E Paraná produz vinho em todos os municípios, é impressionante. Mas vinhos simples, vinhos de mesa. Mas já deram viradas em alguns lugares com vinhos expressivos. Há produtores, inclusive, no noroeste paranaense, com produção de dupla poda e ciclo normal. Legal. Por quê? Porque a área da propriedade permitiu encontrar essa realidade. Isso é muito bom. Então, o que eu gosto é isso, é o produtor que curta essa identidade e esteja em busca dessa identidade. E que não é impossível aos grandes não, viu? Os grandes também podem fazer isso. E eu não tenho nenhuma dúvida que os grandes brasileiros correm atrás disso. Porque a concorrência de muitos pequenos... Eu gosto de fazer muita comparação, estou me estendendo muito, né? Não, Felipe? imagina, tá maravilhoso. A gente vai chegando ao fim, mas esse papo tem que continuar. Eu chamo a atenção do movimento cervejeiro. Movimento cervejeiro. O início dos anos 2000, meus filhos enveredaram por um caminho cervejeiro. E começaram a produzir e fundaram a Associação dos Produtores de Cervejas Artesanais. Seus filhos. Fundadores, meus filhos e sobrinhos. Criaram no Rio de Janeiro. Hoje, tem país inteiro, você tem a Serva Carioca, a Serva Paulista, a Serva, se chama a associação. Bom, quando eles resolveram fazer um concurso, no início dos anos 2000, me chamaram, porque eu sou membro da ABS, né? Aí, pai, você... Eu falei, eu não posso, eu sou pai de produtor, não posso ser jurado. E nem gosto, eles sabem disso.
Mas na BS, conversei com amigos e tal, toparam, houve os primeiros concursos da Acerva, a cervejaria, nossa mega cervejaria Ambev, ofereceu cervejas no concurso. Ofereceu cerveja. Hoje, meu amigo, hoje o que a Ambev olha é ver quem que ela pode adquirir para fazer o famoso movimento de fusões e aquisições que a gente conhece do mundo dos negócios. E aonde você vai no Brasil, você tem cervejaria artesanal. Uma velocidade espantosa. Esse movimento acontece no vinho, numa velocidade muito menor. Sim. Muito menor. Até porque essa cultura do vinho, às vezes, é um pouco mais formal. A gente ainda não tem essa coisa leve. Por isso que eu digo às pessoas assim, o que você acha do vinho lata? Eu falei, nada demais. É um segmento, apenas um segmento. Boa. Você não vai beber um Eloy Cabernet Franc em lata. Sim. O que você pensa da Screw Cap? Solução fantástica. Os neozelandeses não iam mandar vinho porque eles moram longe demais. Sim. Não iam ficar pegando rolha de Portugal ou do Senegal, sei lá de onde, para levar para lá, para rolhar suas garrafas e tal. Não ia. Desenvolveram algo sensacional. Vão criando segmento. Vinho sem álcool, Dardô? É diferente, né? É diferente. Não é vinho. Não é. A legislação não entende como um vinho? Não. Não tem um algo. Suco, é um suco. Suquinho. É um suco. Essa legislação, inclusive, é um pouco rigorosa nessa questão do nome, né? Vinho, inclusive, no interior do Brasil tem lugar que vende vinho de jabuticaba. Não é vinho. Pode até ser um fermentado alcoólico, mas não é vinho, né? Exato. Vinho tem que vir de uva, né? Então, eu não me oponho a nenhum desses movimentos, dando a denominação efetiva do que cada um é no mercado. Bacana. Cara, o que te move? O que faz você continuar escrevendo, pesquisando, com toda essa energia, conversando contigo, tanta sabedoria, esse brilho realmente no olhar aí quando fala desse assunto? Você conhece muito. Me parece que você tá aí com seus 50 anos, 50 anos só de pesquisa. De pesquisa. O que te move? O que te faz levantar da cama, cara? Olha, essa pergunta é muito bacana, né? Porque em relação ao vinho, o que me move é uma possibilidade de você ter coisas mais democraticamente distribuídas, sabe? O vinho é apenas um instrumento de você ter, para mim, né, que mergulhei, estudei um pouco mais e tal, mas no desejo de que ele seja melhor distribuído, mais apreciado entre nós. Quer dizer, eu insisto muito nisso nas mesas de apreciação de vinhos, que aquilo crie realmente um ambiente familiar, que seja para toda a população. Não importa, níveis diferentes, sim, não tem problema. Eu não posso comprar um Petit, não tem problema nenhum. Mas eu vou ter vinhos que são, como eu insisto, a nossa legislação ainda não tem isso, mas eu não estou inventando, está mais do que claro que o vinho como complemento alimentar é uma realidade. Italianos sabem disso, portugueses, espanhóis, franceses, alemães, enfim. Inclusive a turma do espumante de manhã. É muito bom, essa é fantástica. Dardô, daqui a 100 anos, alguém pega um dos seus livros e você quer passar uma mensagem, uma única mensagem para quem tá vendo, tá pegando esse livro. Qual mensagem seria essa? Olha, a mensagem seria: aconteceu. Aconteceu. Aqui a 100 anos alguém olhava e dizia: puxa, aconteceu. Por quê? Eu vi muito vinho brasileiro sendo ridicularizado, né? Ainda tem isso? Ainda tem, de vez em quando. Vinho do Rio, então? Em 2023, eu fui convidado a fazer uma conferência de abertura num colóquio internacional França-Brasil, em Curitiba. E a assistência, evidentemente, majoritariamente brasileira, mas uma forte presença de franceses, portugueses, em menor número, chilenos e argentinos, poucos. E nessa apresentação,
os franceses ficaram de olhos abertos, porque simplesmente não tinham noção do que estava acontecendo aqui. Né? E isso é de uma beleza enorme. E eu mostrei um slide na minha apresentação que dizia assim, mostrei para eles onde fica Pedro Osório. Pedro Osório, lá no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, tem o vinhedo mais austral do Brasil. Produção do meu amigo Marimônio Weingartner. Daí você vai para o vinhedo mais ao norte, que ainda está na região nordeste, de um investidor paranaense, produzindo em São José de Mipibu, no estado do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Os extremos. 4.200 quilômetros de distância de um do outro. Aí eu digo assim, sabe quanto tem do sul ao norte de Portugal? 660 quilômetros. E olha aquela riqueza de produção. Sem imaginar que essa distância que tem aqui entre o vinhedo mais austral e mais ao norte é a distância entre Lisboa e Kiev, na Ucrânia. Caramba. Você imagina a riqueza de possibilidades. Que legal. Alguém pode dizer assim, não, mas em todo lugar não vai dar vinho. Eu falei, não dá se não quiser, porque você pode não gostar daquele vinho. Sim. Mas a possibilidade de produzir existe. E é o que está acontecendo no Brasil. A Dupla Poda veio para isso. Esse é o outro aprendizado da Dupla Poda. Eu já disse para o Murilo outro dia, no almoço lá na Maturano e tal, estávamos lá conversando nós dois, e eu falei, eu vou dizer para você mais uma vez, o grande mérito da Dupla Poda, no meu ponto de vista, é ensinar ao produtor o que é microclima. Legal. Porque a partir do Sudeste brasileiro, onde havia a tese de que era impossível produzir vinífera, acabou. Ninguém produzia. Aí veio a Dupla Poda, começamos e tal, até que chegou um lugar que não dava Peguei, Dupla entendi. Poda. E cito Planalto da Borborema, em Pernambuco. O produtor que lá está com uma produção exitosa, Vinícola Vale das Colinas, começou por quê? Motivado pela possibilidade que aparecia de Dupla Poda. Todo o vinhedo dele é ciclo normal. Que legal. Todo o vinhedo dele. Ele abriu, ele expandiu o Brasil não só por causa da técnica. Claro. Mas ela foi um grande estímulo a se tentar. Claro. As pessoas tinham medo até de tentar. Até de tentar. Hoje já se sabe que você tem esse aprendizado e que há lugares fora do ciclo sul que você vai elaborar. Legal. E vai descobrindo quais são as variedades adaptadas. É espetacular. Brasil gigante. É espetacular. É espetacular. E aí eu volto a insistir. Ah, mas eu prefiro do Alentejo. Não tem problema, eu gosto do Douro. Essa discussão é eterna. Tá tudo bem. E alguém pode dizer, se você for para o Rio Grande do Sul, pega a uva Taná. A uva Taná não bate muito na Dupla Poda. Mas se você bebe um Taná da Serra Gaúcha, um Taná da Campanha Gaúcha e um Taná do Noroeste Gaúcho, lá na chamada região do Alto Uruguai, são diferentes. Com a personalidade da casta, mas são diferentes. Legal. Assim como eu mencionei no início da Touriga Nacional em Portugal. Aí alguém diz assim, mas eu prefiro da Serra Gaúcha. Como você pode preferir? Não tem problema nenhum. Isso é pessoal. Sim. E esse meu discurso todo, eu não digo... há um cuidado enorme a questão de vinho com defeito. Isso é outra história que pode acontecer, inclusive em grandes rótulos consagrados e tudo mais. Claro. E eu cito sempre o caso da vinícola Vega Sicília da Espanha. Produtor magnífico. Sim. Eles têm um segundo vinho, tá me fugindo, meu Deus, que falha, mas enfim, um segundo vinho que é igualmente nobre. É o Petit Vega? Não. Não é o Petit, enfim. Daqui a pouco o único é o... enfim, não era o único, mas enfim. No ano, se não me falha a memória, no ano de 1990 e alguma coisa, eles recolheram do mundo, por um defeito de rolha identificado. Meu amigo. Igual carro. Isso é de um prestígio. Igual, exatamente. Não quando você chega... Tem um problema, tem um nome, eu esqueci o termo disso.
recall, né? Fez um recall. Você exato. tem um recall, fez um recall do vinho. Caramba! E mandou recolher, meu amigo. Que loucura. Isso é de uma responsabilidade Gigante. ao nome gigante. 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 Foi inclusive na matéria da revista Dega, não me lembro se foi o produtor deles, que comentava que tem vinhedos deles que eles plantam, esperam 12 anos, aí sim pra colher naquele pedaço, naquela parcela. É uma loucura na minha cabeça. E vocês aqui no Rio vão descobrir isso. Exato. Essa parcela que você já tá olhando assim com um olho diferente no teu vinhedo, pode ficar reservado para o vinho mega da tua produção. É uma loucura isso. Loucura, total. Eu tenho várias perguntas, mas a gente vai chegando mais pro fim. Eu tenho sempre uma clássica que eu faço. Só que antes, eu anotei um ponto. Altitude. Isso é relevante? O quão relevante, melhorando a pergunta, o quão relevante é a altitude para se fazer vinhos de altíssima qualidade? Eu não vejo nenhuma relevância excepcional. Você pode ter em ambientes de altitude um produtor medíocre. E pode ter, numa altitude de 200 metros, um produtor brilhante. Perfeito. Descobrindo a própria identidade. Então, eu falo muito isso com os meus amigos, todos os meus amigos, tem inúmeros produtores em Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina tem uma produção fantástica, a Serra Catarinense, tá? Eu sempre menciono, mas não há nenhuma obrigatoriedade de dizer é fantástica porque está na altitude de 1000 metros. Não há. Os produtores aprenderam a usar corretamente as condições favoráveis da altitude, que tem lá também seus problemas em determinados momentos. Então, o fundamental é que o produtor de 200 metros, de 500 metros, de 900 metros, conheça o seu lugar. Conheça o seu lugar. Muito bom. E isso é que é fundamental para definir o vinho que ele está colocando no mercado. Muito bom, muito bom. Dardô, vamos ao fim. E papo maravilhoso, super gostoso. E eu sempre finalizo trazendo o nome do podcast para complementar essa frase, claro. Depois também eu quero que você traga seus perfis nas redes sociais, como te encontrar, como acompanhar mais o seu trabalho de perto. Para você, o que o vinho faz? Muda a vida. Muda a vida. Quer dizer, ele traz assim... E é muito importante a gente falar, é alimento e tal, mas traz prazer, é fundamental isso. Um prazer incrível. E para mim tem essa coisa, as pessoas assim me perguntam, como você gosta de tudo? Não, eu digo, aprecio tudo, mas tenho os meus gostos pessoais também, as minhas preferências. E claro, aprendi a ver se um vinho tem defeito, como eu contei aqui no início da garrafa cozida. Aconteceu com dois amigos que tinham um negócio de vinhos no Rio. Eu tinha ido à Campanha Gaúcha e experimentei de um produtor, curiosamente um Sauvignon Blanc excepcional, de um produtor da Campanha. Trouxe, abrimos, experimentamos, e eles ficaram encantados e fizeram uma compra elevada. O vinho chegou. Abrimos, era uma tragédia. Sabe o que acontece? Uma caçamba não refrigerada nas estradas do Brasil, você sabe o que é? Claro que sabe. Frete de aproveitamento. Ele sai passando nos lugares. E o motorista, coitadinho, tem que se alimentar, né? Daí ele para numa sombra a 60 graus dentro da caçamba. Qualquer vinho morre. Não tem como. Não tem como. E o produtor, naquela ocasião, honrou completamente que o vinho estava completamente morto. Então, isso é um defeito. E esse defeito a gente aprende a identificar. Espetacular. Dardô, fala pra gente. Como te encontrar nas redes sociais? Instagram. Isso, @Rogério Dardô. Rogério... Dardeal. @Rogério Dardeal, tudo junto. É lá que te encontra. É lá que me encontra. Lá consegue acompanhar seu trabalho. Conhecer as minhas opiniões sobre os vinhos e tal. Livros. As pessoas diziam assim, nunca vi você falar mal de um vinho.
Mas, rapaz, como é que eu vou falar mal de um vinho? Só falo por uma coisa, eu vou ligar para o Felipe e vou dizer, para o Felipe, eu vou dizer, Felipe, ó, esse vinho não tá legal. Para grande parte dos produtores já me ouviu dizer, olha, esse vinho não teve um caminho bacana. Bacana, que legal. E essa história de ter esse perfil, de ficar dando nota, esse vinho é isso, não dou, não, nada disso. Nada Não é a disso. tua praia. O meu desejo, o meu perfil é apresentar vinhos que, na linha daquele projeto da Avaliação Nacional de Vinhos, são identificados, apresentam um perfil característico e, enfim, marcam o produtor. Muito bom. Obrigado, grazie pela conversa. Foi... Grazie mille! Grazie mille, prego! Prego! Foi maravilhoso. Rogério Dardot, apreciador de vinho sem preconceito. Vinho é um prazer pessoal. Cada um tem que conhecer o seu paladar. Foram algumas frases que eu anotei. Tem muito conhecimento anotado aqui. Espero que essa conversa tenha te provocado, tenha curtido. Compartilha já o link dessa conversa aí nos grupos de WhatsApp. Curta aqui no canal do YouTube. Faça a sua inscrição. Você vai ser notificado sempre que houver um novo episódio. E claro, já dá aí 5 estrelas. A gente vai ganhando espaço ali. A gente vai crescendo no Spotify, levando essa mensagem para mais e mais pessoas nesse Brasilzão e nesse mundo afora com um papo tão gostoso. E, claro, antes de finalizar, eu preciso brindar, mas não dá para brindar com taça vazia. Rogério, muitíssimo obrigado. Graças. Um brinde, eu que agradeço. Vinho faz. Salute.